E agora nós vamos entrar propriamente no tema de hoje, que é sobre a Bíblia e a história. E eu queria que você prestasse atenção no documentário que vem aí, porque ele mostra o significado da tradução da Bíblia para o inglês, quando ela de fato circulou em língua inglesa. Primeiro, obviamente, no latim, a tradução depois a mais popular se tornou a do alemão nos dias de Lutero, mas a Bíblia de fato gerou uma revolução ocidental quando ela foi traduzida para o inglês. E nós vamos ver essa história, e vamos ver a relação dessa história com política, com os regimes democráticos, com a oportunização de reinos, de principados, de interesses políticos regionais na Europa e posteriormente nos Estados Unidos, de usarem a desconstrução que a leitura da Bíblia causava na potestade político-espiritual da Igreja Católica para gerarem os espaços que esses grupos tinham interesse que fossem criados também para dissolver o poder político que a Igreja Católica Romana exercia sobre a Europa toda, sobre o mundo ocidental todo. Então, não se separa a motivação individual de gente boa como Wycliffe, Tyndale ou Lutero, querendo traduzir a palavra para o povo, das intenções dos reis e soberanos dos lugares onde eles moravam de dizerem: uau, que chance legal de quebrar a espinhela da Igreja Católica e com isso eu fico livre para cuidar do meu próprio reino. O que se mostra aí é que mesmo nas intenções mais puras dos indivíduos, existe sempre alguém de olho querendo ver qual é a oportunidade política ou econômica que aquilo cria e abre para o interesse mais objetivo de um soberano, de um rei, de um príncipe, de um líder político, enfim. A Bíblia não tem nada a ver com isso, mas o que eu quero é mostrar para você como, em nome dela, enquanto se faz coisas que são sinceras do ponto de vista de quem as realiza, existem sempre os oportunistas de plantão, tentando usá-la numa outra perspectiva. Essa é uma história que eu quero que você preste atenção, ela tem 44 minutos de duração. Anote tudo que você deseja, coloque as suas perguntas aqui para o Zezinho, nesse espaço que a Vem Ver TV oferece a você, para você formular a sua pergunta. Vamos ver então a Bíblia na história e as implicações dela no ambiente político do mundo ocidental. Roda, Tiago. Bom, aí está uma história resumida das traduções da Bíblia que afetaram dramaticamente o ocidente da Terra, especialmente depois de Wycliffe e Tyndale e Lutero. Agora você percebe como o que aconteceu no berço inglês teve um significado de expansão universal muito maior do que a própria produção literária da Bíblia feita por Lutero, porque ele a estava traduzindo da Vulgata Latina para o alemão. Quando se fez a tradução do texto grego original para o inglês, e sendo o inglês uma língua muito mais ampla e que veio a se tornar o Esperanto relacional, comercial e político do planeta, e a Inglaterra, um império à época com poderes de expansão muito maior, a Bíblia foi de carona em toda essa onda que juntou, como eu disse antes do documentário passar, a piedade pessoal de determinados indivíduos querendo divulgar a palavra ao povo, com os interesses particulares e com as agendas políticas de reis e de soberanos. Você percebeu o vai e vem dos humores e dos caprichos. E no meio disso você vê gente macha de Deus, como um Tyndale desse da vida, que não desiste nunca. E aí quando você compara
o esforço desses indivíduos para tornarem a palavra conhecida, por mais que posteriormente a isso as interpretações mais equivocadas e os usos até demoníacos da Escritura tenham sido feitos, mas cada um responde diante de Deus pelo que faz na sua própria geração, o esforço desses indivíduos foi extraordinário, né? O Tyndale pagando com a própria vida. E aí a gente compara isso com as sociedades bíblicas do mundo inteiro, os seus executivozinhos super bem remunerados, brigando umas com as outras por causa de nicho de mercado, de posicionamento da Bíblia nas prateleiras. Tem sociedades bíblicas aí que se odeiam, não se falam. Me tira uma curiosidade. As sociedades bíblicas dos países, eles se comunicam, o Brasil com a sociedade bíblica? Sim, especialmente as afiliadas. Sim. Porque elas são afiliadas ou pela tradução da Bíblia que adotam, ou por terem sido criadas pelo estímulo de alguma outra sociedade em algum outro país, como a Inglaterra ou como os Estados Unidos, estimulando o surgimento de uma sociedade bíblica num outro país que ainda não tinha. E alguns outros lugares e países criaram as suas próprias sociedades bíblicas, no início uma, depois duas, depois três. Por quê? Porque o mercado de vendas de Bíblia no mundo, especialmente no século XX, do século XX para cá, se transformou num negócio de bilhões, monumental. Business. Poderoso. Então, se o interesse fosse só na divulgação da Bíblia, não haveria esse comércio todo, bastava ver uma, duas. Se você vê que uma foi ficando meio obsoleta no linguajar, dá uma atualizada, muda sinônimos para uma outra geração entender melhor, mas seria baseado no mesmo texto. Mas não, eles ficam numa briga desesperadora por matrizes de tradução não patenteada, para cada uma poder ter a sua própria Bíblia. E hoje em dia, na maior parte do mundo onde o protestantismo, a igreja evangélica se desenvolveu, você vê agora não apenas as sociedades bíblicas querendo ter a sua própria Bíblia, mas praticamente toda editora que se queira ver com peso, com respeitabilidade junto ao público, não pode publicar só livros, ela tem que ser também dona de uma Bíblia, a Bíblia da editora tal. Aí fica essa fogueira de vaidades, de cobiças, de business as usual, e em contraste com a origem na fogueira da fé, enfrentando as oposições, as dificuldades, não para ganhar dinheiro, mas para divulgar a palavra. Aqui nesse país, o Evangelho chegou sobretudo no lombo das mulas e dos jumentos e dos burricos, levando missionários ingleses ou americanos que iam vendendo Bíblias. Eles não tinham dinheiro para financiar as Bíblias dando de graça, mas eles vendiam, e foi uma subversão extraordinária. Muita gente foi presa, apanhou, houve os que tenham sido mortos ou apedrejados. Muita gente sofreu muito. Retaliação da Igreja Universal, da Igreja Católica, né? Brasileira, poderosa. Até há 70 anos atrás no Brasil não se fazia nada sem o consentimento dela. E esses que aqui chegaram trazendo a Bíblia, entregando ao povo, sofreram demais. E você compara isso com essa moleza, com essa geleca, com essa coisa amorfa, ou interesseira, ou nojenta, ou melada de interesses financeiros que a gente vê animando muitas das casas que são supostamente as promotoras da Bíblia. Tem uma pergunta aqui com relação a isso, que o Fernando quer saber
qual que se aproxima mais do original, a brasileira, que tem mais relação com o original? Olha, eu A versão. sinceramente não creio que no Brasil haja uma Bíblia bem melhor do que a outra nas suas versões. Eu toda hora que sai uma Bíblia nova eu dou uma lida assim, geral, ou eu vou em alguns textos que eu acho que são de importância capital para ver como foram traduzidos, e com exceção das Bíblias Testemunhas de Jeová, ou da versão na linguagem de hoje primeira que saiu, que era extremamente chula, as demais tem variaçõezinhas para lá e para cá, mas que quem aprendeu a ler a palavra não fica mais preso às variações de uma palavra ou de uma expressão, porque você não lê mais a letra. Você aprendeu a ler o contexto. E mais do que o contexto, você aprendeu a ler a partir do contexto da encarnação, do contexto de Jesus, da chave hermenêutica, que foi como eu sempre li a palavra. Então, para mim, as variações são muito pequenas, eu não advogo nenhuma tradução especial. Eu uso esta aqui, da Sociedade Bíblica do Brasil, um presente da minha mãezinha no tempo em que não havia essa proliferação de Bíblias, nem de sociedades bíblicas, muito menos de briga entre as sociedades bíblicas. Essa é João Ferreira? Essa é João Ferreira de Almeida, é a tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, e ela já está comigo, essa Bíblia, há muito tempo. Foi a segunda Bíblia que eu tive, a primeira ficou 2 anos comigo e eu perdi. Era uma Bíblia da minha mãe, toda anotadinha por ela. E eu perdi em cima do carro. Um menino novo, Ciro, Davi, pequenininhos, indo e voltando para a igreja, pregando a palavra, com berço, com aquele monte de coisa. Você, às vezes, bota a Bíblia em cima do carro enquanto vai abrir uma mala para botar coisas assim. Nessa história eu perdi aquela primeira Bíblia que a mamãe tinha me dado, que havia sido dela boa parte da vida. E ato contínuo, ela me deu esta aqui, mesma tradução, essa já toda ela anotadinha por mim. Portanto, eu ganhei essa Bíblia em 75, nós estamos em 2010, desde então é a única Bíblia na qual eu leio regularmente. 35 anos. Lendo na mesma Biblinha. Tem cheiro de milhares de cruzadas e pregações e congressos e tudo. Tem quanto tempo você está com ela, Caio? 35 anos. Tem uma pergunta aqui que fala assim: Caio, os atuais possuidores das verdades bíblicas necessitam ser confrontados com uma nova reforma por meio da leitura a partir da visão de Cristo? Pois é, eu acho que o problema aqui que a gente tem na tradução da Bíblia é que não basta a tradução da Bíblia, especialmente da Bíblia, quando você põe o Velho e o Novo Testamento no mesmo livro. A gente pode não achar que isso seja chocante, mas para uma pessoa que começa a ler a Bíblia sem o entendimento que, por exemplo, a minha mãe deu ao meu pai quando ele iniciou a leitura, que ele queria começar, ele leu Hebreus, ficou impressionado, aí quis começar do Gênesis. Aí a minha mãe disse: não, olha, esse é um livro diferente, a gente não tem que começar a ler esse livro do início, a gente só entende bem esse livro se começar a lê-lo do fim. Aí abriu para ele aqui no Novo Testamento, em Mateus, falou: pode iniciar a leitura daqui. Aí meu pai primeiro entendeu o Novo Testamento e foi ler o Velho. E o coração dele já estava marcado por Jesus e pelo Evangelho. De modo que o que ele encontrava no Velho, que não tinha a ver com as práticas e os ensinos de Jesus, ele naturalmente foi entendendo como uma coisa obsoleta. Especialmente porque ele se apaixonou também pela carta aos Hebreus. Foi o primeiro texto da Bíblia que ele leu e virou um texto áureo para ele. Ele lia Hebreus e lia muito. Se converteu ali, lendo Hebreus 11. Então, e Hebreus é muito explícito.
com relação ao que caducou e o que não caducou para trás. De modo que para o meu pai não havia assim a consciência no início de Jesus como a chave hermenêutica para abrir a Escritura. Mas quando essa coisa ficou nítida dentro de mim, eu propus assim como uma tese mesmo de que era isto, e se não fosse assim a Bíblia viraria o samba do crioulo doido. Ele falou, eu creio nisso em gênero, número e grau, porque sem produzir essa equação nessa definição, mas foi assim que eu me salvei lendo a Bíblia. E o meu filho Ciro, uma ocasião a gente estava ali na praça hippie, na feira hippie, em Ipanema, uma história que eu já contei no site, eu já contei aqui também, de um pregador de rua que me deu um tapão no meio das costas, lembra? Uhum. Um bichão grandão que eu ia passando, ele veio com uma biblona. Sim. E pá, me deu um cacete. Quando eu virei, tá aquele homem com aquele dedão assim para mim, dizendo, Jesus mandou eu dizer que você está em pecado. E eu peguei o dedo dele e torci, né? No meio da rua assim. Chegou, o bicho foi... Eu digo, então sustenta, meu irmão. Se foi Jesus que mandou você dizer, aguenta. Porque se Jesus me mandar dizer uma coisa, eu morro. Agora, você já está tremendo todo, foi Jesus ou foi o Globo? Foi Jesus ou foi o Jornal do Brasil? Foi Jesus ou foi o boletim da tua igreja? Foi Jesus ou o teu pastor endiabradamente fofoqueiro e maledicente? Que deu a você essa ideia para você vir falar lá para mim. Que se foi Jesus, segura a onda. Então naquele dia, a história é longa, mas deixa eu parar aqui. Meu filho Ciro estava comigo, juntamente com o Adriano, e a gente saiu. E ele falou, você sabe, às vezes, papai, eu entendo. Às vezes eu entendo a Igreja Católica. Quando ela não queria que a Bíblia fosse para a mão de todo mundo. Obviamente que era pelas razões mais manipuladoras e perversas possíveis, que ela não queria que a Bíblia fosse para a mão do povo. E o Ciro estava falando por uma outra razão. Ele estava dizendo, porque é inacreditável que o indivíduo com a Bíblia na mão, se confessando cristão e de Jesus, tenha a coragem de agredir um ser humano que vai passando por ele, em nome de Jesus, com recado em nome de Jesus. O que o Ciro estava dizendo é, gente desse tipo, que parece que lê e não entende, não podia ter mais do que o Novo Testamento na mão. Porque eles não conseguem entender a obsolescência, a caducidade do que ficou para trás, daquilo que, em tendo ficado no passado virou obsoleto. Porque é óbvio que nem tudo que está no Velho Testamento caiu em obsolescência. Caiu a lei como meio de salvação, as leis cerimoniais como forma e expressão de culto, que eram arquétipos simbólicos daquilo que Jesus encarnaria. O templo como lugar de reunião, que nunca foi antes para os hebreus, mas passou a ser para os judeus. Aquilo que era concernente à cultura de Israel, o Velho Testamento também está cheio de cultura de Israel. Tudo isso caiu em caducidade. Por isso a ênfase de Jesus é em tudo que a seu respeito constava em todas as Escrituras, tanto em Moisés como nos profetas e nos salmos. Mas ele não, em momento algum, disse, fiquem com Moisés. Ele mostrou em Moisés o que constava a seu respeito. Ele mostrou nos profetas o que constava a seu respeito. Mostrou nos salmos o que constava a seu respeito. E eu tenho que ler a palavra, agora que o verbo, a palavra eterna, se encarnou em Jesus e ele disse, eu e o Pai somos um e quem me vê a mim vê o Pai. Eu tenho que ler o todo da Bíblia a partir de Jesus. Se eu não fizer isso, eu me esquizofrenizo, eu viro uma legião. E aí surgem os deuses irreconciliáveis na cabeça da maioria dos crentes. E também surge a multiplicidade dessas denominações para todos os lados, com interpretações as mais malucas. E é impressionante como a neopentecostal dá ênfase no Velho Testamento, né? Claro, é só ali que ela se salva.
nas campanhas, nas barganhas, ela precisa do Velho Testamento. Só tira de lá. Se tornou veterotestamentária. O Novo Testamento, qual é a base dela? Ela não quer nem passar por perto. No Novo Testamento ela só quer usar o nome Jesus, que é um nome forte. Agora, no resto, ela vai buscar, no Velho Testamento, ela vai buscar o resto do amparo para as barganhas que ela deseja propor ao povo. Então, respondendo aí a pergunta, eu diria o seguinte: não acho nenhuma versão especial, exceto aquelas que são já dramaticamente concebidas para apoiar uma tese como a dos Testemunhas de Jeová. Ou, a segunda coisa, não acho que a simples leitura da Bíblia em sequência leva um indivíduo à compreensão do Evangelho. Não necessariamente. Porque na maioria das vezes ele já lê com a pré-compreensão religiosa de quem deu a ele a Bíblia. E a maioria dos que fazem isso já o fazem, especialmente afirmando a Bíblia como tese, e não Jesus como tese única e essencial. Então a tese acabou virando a Bíblia. E a Bíblia como tese é a mãe de todas as heresias, porque a partir dela eu construo qualquer heresia que você queira. Construo milhares. Se eu quisesse ser um herege, eu seria um herege da pesada. Porque às vezes eu vou lendo a Bíblia e digo, meu Deus, se juntasse isso com isso, com isso, com isso, com aquilo, se formaria uma doutrina doida e toda articulada, sistematizada. Porque você não tem o eixo, que é Jesus. Quando Jesus não é o eixo, e a partir desse eixo, da pedra de esquina, você não tem coragem de alinhar tudo e aquilo que com ela não se alinha e deixar fora, você vai cair num processo de extremo conflito espiritual, que é o que habita a maior parte dos cristãos. Eles leem o Velho Testamento e o Novo numa perspectiva de continuidade ininterrupta. Eles não creem de fato que Jesus cancelou o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, de mandamentos, os quais nos eram prejudiciais e que Jesus removeu inteiramente, encravando-o na cruz, tendo despojado os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Mas não creem nisso de fato e de verdade, não. Jesus é um apêndice à revelação, para a maioria dos cristãos. É o apêndice dos apêndices. É uma cereja. É um presente de luxo a revelação. E que serve para a gente seduzir as pessoas na chegada. Venha Jesus, Ele ama você, como você está, de qualquer jeito, venha. Ele é amigo de pecadores. Aí o cara acredita e vem. Aí depois que batizou e deu o primeiro dízimo, começam a tocar leis e leis e leis, aí tentam fazer dele um judeu cristão, amestradinho e debaixo de uma abóbada de medo e de obediência e subserviência piramidal às escalas, sejam eclesiásticas ou espirituais, que se afirmem sobre a pessoa. Então não basta colocar a Bíblia na mão das pessoas. É preciso colocar, mais do que a Bíblia, o Novo Testamento nas mãos das pessoas, porque o Novo Testamento fala de si mesmo, sobre Jesus. Mas a coletânea toda fica muito confuso. Você se achar que fez um grande favor ao indivíduo simplesmente dizendo, começa a ler essa Bíblia aqui, ó. Leia a palavra de Deus. Aí o cara começa a ler em Gênesis, aí começa a sentir uma inveja de Abraão danada. Meu Deus, o cara pegou 2, 3, não sei o quê. A maioria dos que eu vejo por aí vai lendo. Eu mesmo me lembro, era lá quando eu naquela comecei época. a ler o Velho Testamento, de vez em quando eu dizia, mas papai, por que esse cara... O cara bombou. E eu aqui tô nessa situação. Aí é conflito, aí vem, aí um outro mente pro outro lado, aí o outro vai dar uma volta não sei quem, e a história vai, o cara vai ficando doidinho. Conclusão, ele vai construindo uma espiritualidade que quando ele chega no Novo Testamento, se é que ele chegue lá, ela já está toda reforçada pelos padrões da primitividade da fé, segundo o Velho Testamento,
da incompletude da visão e da revelação do Velho Testamento, das simbolizações das figuras e dos arquétipos do Velho Testamento, que na cabeça desse indivíduo agora se transformaram em realidades concretas e não apenas arquetípicas. E quando ele chega em Jesus, Jesus é assim aquele nome no qual eu tenho que crer para ser salvo. Mas a minha santificação vai ser vivida ou com os critérios da lei do Velho Testamento, ou o cara desiste dessa ideia e se apega a Jacó para ser um enganador, a Sansão para descer o cacete em quem ele quiser. Ele vai escolhendo as figuras antigas e primitivas da Bíblia para fazer o samba do crioulo doido na cabeça dele. E tem os sinceros, que não entendem, chegam a pensar que são dois deuses, duas revelações, de tão antagônicas que as coisas são. De modo que não basta entregar a Bíblia. Se o indivíduo tiver alguma pré-compreensão religiosa, ocidental, cristã, entregar a Bíblia na mão dele, vai bagunçar ainda mais a cabeça dele se ele começar a ler do Velho Testamento. Eu não tenho o menor pudor para dizer que eu não recomendo a leitura da Bíblia toda a ninguém, sem antes implorar, como a minha mãe fez com meu pai, para que o indivíduo leia o Novo Testamento algumas vezes. Porque se entrar a ideia do Evangelho no coração dele, o entendimento do Evangelho de verdade, e ele se fascinar por Jesus de maneira absoluta, ele está pronto para vencer Moisés, e ver em Moisés apenas o que acerca de Jesus ali consta, ou então ler o resto como história da revelação, na evolução da revelação, na progressão dela até a sua consumação e o seu clímax em Jesus, sem se perturbar. Do contrário, se Jesus não for a chave hermenêutica, ele vai virar um crente desses, que não sabe em que direção está, não sabe de que espírito é. Ele é capaz de querer virar Elias, de repente, e perguntar: tu queres que façamos descer fogo dos céus para os consumir? Que pergunta é essa? Se não a de um Elias neotestamentário. Foi João num surto de Elias, num ano de Elias. Tu queres que façamos descer fogo dos céus para os consumir? Foi o que Elias fez. E está João já se arrogando a ser profeta de uma era passada, de um tempo em que se reunia as pessoas para dizer: vocês vão decidir agora quem é que é Deus, se é o Senhor ou se é Baal. E escolham o meio da resposta, se é fogo ou não é fogo. E o fogo de Elias era para consumir o altar. João, lendo o Velho Testamento e não tendo internalizado que Deus é amor ainda, queria fazer fogo do céu descer sobre os samaritanos. Vocês vejam como não basta estar andando do lado de Jesus. Se Jesus não tiver entrado no indivíduo, ele usa o Velho Testamento para, em nome de Jesus, fazer churrasco de samaritano ou de qualquer outra figura humana hoje e agora, né? Então, se o sujeito não souber de que espírito ele é, ele vai virar apenas um grande hipócrita, conhecedor da Bíblia, raivoso, e vai encontrar, especialmente no Velho Testamento, amparo para qualquer que seja o surto de personalidade, ou de desejo, ou de carnalidade, seja ela sexual, seja violência, seja o ódio. Por exemplo, o salmo que a gente leu hoje aqui, lindo, Salmo 139, é um dos meus prediletos, mas o penúltimo versículo não passa no meu crivo como um discípulo de Jesus. Meu coração nunca leu aquilo em paz. O penúltimo versículo: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, né? Não abomino eu, Senhor, os que te aborrecem, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Ora, em Jesus eu não tenho mais inimigos. As pessoas podem se inimizar de mim, mas em Jesus eu não devo me inimizar de ninguém. Eu
aborreço o procedimento, mas não aborreço a pessoa. Eu tenho que amar o meu inimigo e orar pelo que me persegue. Então, se você não tiver essa coragem para chegar e dizer o Salmo 139 é perfeito segundo o Evangelho, exceto por esse elemento de um tempo, de 1000 anos atrás, de 800 anos antes de Jesus, aonde a espiritualidade humana entendia esse tipo de zelo ainda como culto a Deus, exceto por aquele penúltimo versículo, eu fico com o pacote todo e aquele versículo ali, que a meu ver perverte o espírito anunciado por Jesus no Evangelho para amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, passa a ser patrimônio da espiritualidade do indivíduo, dando a ele direito, como eu já vi milhares, de dizerem, não, eu o aborreço com ódio consumado. Para mim ele é um inimigo de fato. Eu, sinceramente, identifico inimigos do Evangelho, inimigos da cruz de Cristo, gente que trabalha contra o Evangelho, contra a vida, contra a cruz de Cristo, no ambiente cristão e no ambiente não cristão. Mas nenhum deles é meu inimigo, eu sou inimigo das ideias deles, eu sou inimigo do procedimento deles, mas eles são objeto da minha oração sincera em amor para que Deus os converta e eles deixem de ser irradiadores do mal do mundo. Isso vai de ponta a ponta. Ontem, Adriano e eu estávamos vendo o telejornal, e aí estava mostrando lá um monte de gente, eu falei, eu tenho orado diariamente por ele. Ela falou, por quem? Eu falei, pelo Obama. Todos os dias eu tenho orado pelo Obama. Ela falou, interessante, eu nunca pensei em orar pelo Barack Obama na minha vida. Eu falei, eu oro sempre por esses caras que estão investidos de autoridade, conforme Paulo disse, para que possamos viver uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Porque eles têm um poder de um demônio poderoso na Terra, de um diabo no planeta. E ore por ele, porque decisões que emanam dessas figuras tem cada vez mais o poder de mudar o mundo em um dia, em uma semana, em virar tudo ao contrário. Então, são figuras que, conforme Paulo, devem ser objeto da minha oração, não só o meu amigo, meu irmão, o anônimo, mas essas figuras públicas também. Daí decorrem poderes extraordinários, que podem fazer muito mal. Mas eu estou dizendo isso por causa da Bíblia. Se você não lê, por exemplo, a Bíblia com as categorias do Novo Testamento, você olha para as figuras do panteão político no mundo e escolhe aquelas pelas quais você ora bem e escolhe aquelas pelas quais você ora mal, como o crente faz. O crente, quando ora mal, faz a macumba dele, em nome de Jesus, dizendo, tira, Senhor, remove, Senhor, arrebenta, Senhor. Você nunca vê o cara dizendo, converte, Senhor. Crente não crê na conversão de um Nabucodonosor, a menos que tenha algum crente lá do lado, como ministro. Mas ele não crê que Deus pode dar uma revelação em sonho, que o cara pode ser bombardeado por um pesadelo que lhe tire a paz e mude a vida dele, que o bicho pode enlouquecer. Quem é que deu aquela ideia a Deus? Ninguém. Daniel não disse, Senhor, enlouquece Nabucodonosor, jamais. Ele estava ali fazendo o que ele podia para salvar a pele dele, o povo dele e servir a Deus com integridade. Caio, você tem conhecimento acerca dos gideões hoje? Porque eu lembro na década de 80, 90, gideões como eles eram profícuos. Não sei se ainda são em distribuição das Bíblias. Eu não tenho acompanhado, ainda anteontem eu recebi um telefonema do Jairinho, que trabalhou na Vinde, lá, chegou garoto na Vinde, há uns 20 anos atrás, ou mais, trabalhou lá, é filho do reverendo Jairo Miranda, que foi secretário da Sociedade Bíblica do Brasil no Rio de Janeiro, e o Jairo mora aqui em Brasília e representa os Gideões. Ele me ligou querendo ir lá no Caminho da Graça, num domingo desse, desafiar pessoas a tornarem-se distribuidoras de Novo Testamento do Gideão e também gente para contribuir financeiramente para a impressão daquele material. Eu gosto muito quando eu chego num hotel e encontro
o Novo Testamento dos Gideões em quase todas as gavetinhas de hotel do planeta, em quase todas as línguas. E gosto muito que seja só o Novo Testamento. Porque se eu conseguir apenas colocar um Novo Testamento na mão de cada criatura humana na Terra, como cristão, eu fiz o melhor serviço que eu poderia ter feito. Mais do que colocar uma Bíblia inteira na mão de todo mundo. Porque a maioria, como eu disse, já lê a partir de algumas pré-compreensões. Sejam cristãos ou sejam cristãs pagãs, religiosas, ou sejam cristãs ou não cristãs e pagãs. Ou é o cristianismo paganizado, ou é a cultura não cristianizada, mas totalmente pagã. E que encontra uma interface extraordinária no primitivismo do Velho Testamento, para um bocado de coisa. Então, quando eu posso, eu entrego só o Novo Testamento para o indivíduo ler. Depois que ele leu e internalizou o entendimento do Novo Testamento, de Jesus, que ele leia a Bíblia por uma questão de cultura histórica universal, de saber de onde aquilo veio. Mas não que ele necessariamente precise do livro como um todo, para aquilo que seja essencial para a vida, para a compreensão e para o entendimento dele. Em Jesus estão ocultos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. De modo que quem tem Jesus tem tudo. Pode não saber a história do Êxodo, nem dos patriarcas, nem um monte de coisa, mas se ele discerniu quem é Jesus e o significado de Jesus, o resto é circunferência. Até porque o resto é circunferência mesmo. Até porque o Velho Testamento não é um compêndio para explicar a origem de nada. Né? Cada um, com exceção dos 5 primeiros livros, os demais tiveram autores diferentes, num período aí de 1000 e tantos anos de produção daqueles textos, em fases diferentes da história, com objetivos diferentes. E o pessoal fica pensando que é psicografia. Que um escriba psicografava, o Chico, Manassés, Ben Haddad, sei lá o quê. Meu Deus, não era nada disso. Isso era um processo. A mente judaica que produziu a Bíblia, que escreveu a revelação a partir de tradições orais, ou a partir da revelação que profetas receberam, não psicografava. Ela era extremamente de olhos abertos para fora e de olhos abertos para dentro e de olhos abertos para cima. Sendo os profetas. Não, tem até algumas perguntas interessantes aqui. Uma é com relação a essa coisa que você colocou. Ele pergunta aqui, se a Bíblia do Novo Testamento foi escrita de uma maneira tão informal, se ela não perdeu a essência do conteúdo. Não entendi. Se o Novo Testamento, por não ter sido uma coisa psicografada, mas fazendo parte do dia a dia das pessoas, da coisa de uma forma natural, daquilo que eles percebiam, se ela não perdeu o conteúdo essencial da mensagem. Aí o que ele está dizendo é que sem psicografia não há originalidade. Ele tem que virar espírita kardecista do Chico Xavier. Não, a pergunta é se, por conta dessa informalidade, não houve uma perda da essencialidade. Mas por que a informalidade gera perda de qualquer essencialidade? Se é justamente a informalidade que decorre da espontaneidade que coloca você no caminho da essencialidade. Sem espontaneidade é que não tem essencialidade. É na formalidade que você perde a essência. Não é na espontaneidade. A espontaneidade reforça a essência. A formalidade, ela perverte a essência na medida em que ela fixa o formal como essência. E a outra está atrelada a isso, que a pergunta é, por que foi escrito o Novo Testamento em grego e não em aramaico, que é a língua que Jesus falava? Porque a língua que Jesus falava quase ninguém mais entendia fora do mundo, e Deus realmente nunca esteve preocupado com o aramaico, nem com o grego, nem com o hebraico, nem com nenhuma língua, só com a comunicação. E era mais comum, né? Que era o koiné, claro. O grego era o mais comum ali, naquela região. Né? Então, o negócio de Deus é se comunicar.
E ele não tem nenhuma língua santa para fazer isso. Né? Tem mais alguma pergunta? Porque hoje a gente vai ter que terminar. Caio, uma pergunta. Por que de repente, já que o Velho Testamento tem essa interpretação, não se faz menos uso dele? Você acha ele realmente muito importante até para poder entender o novo? Eu não tenho esse poder de determinar nada. O que eu estou dizendo... Assim, opinião. A minha opinião eu já dei. Agora, a igreja, tanto a igreja católica quanto as igrejas protestantes ou evangélicas de emoção, de culto pentecostal, precisavam muito mais do Velho Testamento. Por quê? A Igreja Católica, porque ela é um sincretismo de muitas coisas, mas entre as coisas que ela tomou como sincréticas e incorporou dentro do seu culto, estão os ritos do sacerdócio judaico do Velho Testamento, do qual ela tirou apenas a imolação de animais, mas até mesmo nesse sentido, o pão como hóstia que vira o corpo de Cristo durante a Eucaristia e o vinho que se transforma no sangue de Cristo, conforme o dogma católico, reproduz a ideia do sacrifício, de modo que o Velho Testamento era utilíssimo à Igreja Católica por causa de todo o processional litúrgico e de ritos e de sacrifícios. Então, para quem não pregava a palavra como a Igreja Católica não fazia, ela nem pregava e nem deixava o povo ler, ela só oferecia o rito do sacrifício da missa. Então, o Velho Testamento era útil a ela, porque supostamente isso vinha da Bíblia, do que ela queria que da Bíblia viesse. Porque da mesma Bíblia no Velho Testamento também se dizia: não farás para ti imagens de escultura, mas essa é uma coisa que ela selecionava, deixava do lado de fora. E os cultos de emoção e de barganha com Deus, como os neopentecostais, os pentecostais e o protestantismo de barganha, a igreja evangélica de barganha, como a gente disse no início, precisa do Velho Testamento, porque lá ela encontra aquele amparo do tipo: ó Deus, se tu me abençoares assim, eu farei isso por ti. Ó Deus, se tu me deres isto, eu prometo que não farei aquilo. Que é uma coisa da primitividade da fé. Eu tenho filhos adultos, que se chegassem hoje para mim dizendo: papai, se você fizer isso por mim, eu prometo que eu não farei aquilo, eu ia dizer: olha, você já é um homem, mas está precisando apanhar. Porque isso era compreensível quando eram pequenos. Mas dado ao tempo decorrido, dadas as revelações de vida que tiveram, dadas as plenitudes de compreensão que alcançaram, já não tem cabimento. Então era uma coisa que cabia em Jacó, mas não cabe em Paulo. E sinceramente, Jacó foi salvo pela graça de Deus, é um homem que eu vou encontrar, meu irmão, na graça, mas entre a consciência e o entendimento de Jacó sobre Deus e a vida, e a consciência e o entendimento de Paulo sobre Deus e a vida, me desculpe, Jacó é uma criança do jardim da infância, cheio de barganhas, não me serve, é meu irmão, mas de um tempo de uma primitividade da qual eu passei em Cristo. Ele vivia do que não era ainda, do que não tinha vindo. Ele vivia de esperanças que se simbolizavam e se materializavam em alguns elementos que apontavam o que viria. Mas depois que aquilo que era apontado como um dia a ser aguardado veio e se encarnou e disse que está tudo consumado nele, qualquer tentativa de retroação é como quem escolhe voltar para um estado de imbecilização, de apequenamento do entendimento. Porque é óbvio que Abraão viu os dias de Cristo e se alegrou e se regozijou. Mas o entendimento que Abraão tinha sobre Cristo não dá para comparar com o entendimento histórico que Paulo teve acerca de Cristo. Então, todos os que antes foram salvos o foram em Cristo, antes da encarnação, em qualquer lugar da terra. Não há salvação sem Cristo, seja ele conhecido ou desconhecido. Mas depois que ele se encarnou,
Eu não troco o entendimento que nele eu possa ter e que no Evangelho eu alcanço pelo melhor da compreensão e do entendimento espiritual de quem quer que tenha vindo antes. Eu não troco a possibilidade de compreensão que eu tenha do Evangelho hoje pela que Isaías teve do próprio Evangelho, porque ele profetizou 800 anos antes de Jesus se encarnar. Eu prego o Cristo encarnado. Ele profetizava a esperança da encarnação. Então, quem é que está em vantagem para discernir e compreender historicamente o significado das coisas? É Jacó na antiguidade, é Moisés lá no deserto de Midian e peregrinando com o povo, depois de ter passado a vida educado na corte egípcia, com todas as perversões da corte egípcia, e 1300 anos antes de Jesus, ou aquele que, após a manhã da ressurreição, compreendeu o significado do verdadeiro êxodo, que não tira você das garras de Faraó e nem do Egito, mas liberta você das garras da morte, do diabo, do inferno, da religião, até da lei de Moisés. Então quem é que alcançou entendimento maior? Então por que eu vou voltar para a primitividade das coisas se eu já nasci para além da primitividade delas? Isso é que é começar no espírito e se aperfeiçoar na carne. Essa é a grande angústia de Paulo, quando ele diz, olha, a sensação que me dá é que eu estou correndo em vão, porque quanto mais eu anuncio o que já é e digo o que deixou de ser, mais vocês vão se tornando discípulos de uma coisa no meio. Vocês querem ficar com o que já é mais o que deixou de ser. Aí vocês estão anulando uma coisa pela outra, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando você lê a carta aos Hebreus, qual é a angústia? Se não essa. Pessoas que tinham entendido supostamente que em Jesus tudo tinha ganho a sua completude, estavam agora querendo fazer termos de conciliação com as coisas que não eram, que eram apenas válidas enquanto aquele que viria não tinha vindo. Mas depois que aquele que veio, chegou e se encarnou, o que o anunciava como sombra, perdeu seu significado diante da concreção, da materialização, da encarnação, da concretude daquele que antes era uma promessa e agora é um fato da história. O testemunho é que, de fato, em Cristo, a graça e a verdade se encontraram e se beijaram. E, de fato, Deus se encarnou em Cristo. E tudo mais para trás só tem validade se reforçar o significado do que Jesus ensinou, com a clareza do que Jesus ensinou. Mas se obscurecer, se relativizar, ou se quiser tornar-se um apêndice forçado do que em Jesus já elimina tudo que antes era apenas simbolização, porque em Jesus tudo virou plenitude, a tentativa de agregar essas coisas de novo com o mesmo peso é trabalhar contra a encarnação, é trabalhar contra o próprio Evangelho, de modo que, nesse sentido, toda hora eu vejo o Velho Testamento sendo usado para desconstruir o Novo. Toda hora eu vejo o Velho Testamento sendo usado para minimizar as implicações do alcance da salvação, da libertação, da graça e do significado de Jesus para o indivíduo e para a humanidade como um todo. E o que o Novo Testamento denuncia como pecado. Como pecado também, sendo minimizado pelo Velho, porque no Velho Testamento, apesar de que a gente não pode acusar o Velho Testamento disso, porque todos esses homens que de fato andaram com Deus tiveram interioridade, sem interioridade ninguém anda com Deus, mas a consciência do Velho Testamento era de uma interioridade que só se expressava através de ações. O Velho Testamento carece de psicologia. Ele é extremamente comportamental. Isso. E quando você chega e vê em Jesus uma psicologia sendo introduzida mais profunda do que a lei, por exemplo, Senhor, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério.
na lei Moisés nos manda que tais pessoas ou mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes, Jesus diz, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então, pelos critérios do Velho Testamento, o adulto era o cara que tinha praticado o adultério e tinha sido apanhado em flagrante adultério. Isso do ponto de vista da punição social dele. Um apedrejamento que receberia. Em Jesus, não tem pedra, porque sempre tem pedra. E não é da mão dos outros me julgando. É da minha consciência. E ele reforça o significado da consciência. Se não surgir uma consciência dentro dessa mulher, vocês vão fazer só uma montanha de pedras. E vocês vão virar estátuas de pedra enquanto a apedrejarem. Porque quem com ferro fere será ferido, e quem com pedra pedrado ficará. Vai virar pedra também. Então, no Velho Testamento, o processo, conquanto houvesse interioridade, era de uma expressão muito mais de valores que se expressavam para o lado de fora, porque a primitividade da sociedade era assim. A gente tem que sempre lembrar que Jesus se encarna depois dos gregos terem expandido a consciência humana extraordinariamente em relação à filosofia e à pré-psicologia que os gregos trouxeram. O mundo não só tinha as estradas romanas para que se viajasse pelo mundo de então, mas tinha uma evolução, um salto qualitativo de consciência que os gregos tinham dado na interiorização, como nunca antes na história humana. Então, a revelação acontece não apenas no ambiente imediato do judaísmo, ela leva em consideração o ambiente da universalidade, porque a vontade de Deus não era falar aramaico com quem falava aramaico, ou hebraico com quem falava hebraico, era se comunicar com o mundo inteiro, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e fazendo de nós, que agora cremos, ministros dessa reconciliação, rogando nós aos homens de todo o mundo, em todas as línguas, em todos os povos, que se arrependam, porque Deus em Cristo não imputou a nenhum homem a sua iniquidade, antes convida todos a se reconciliarem com Ele, apesar de que Ele já determinou um dia pelo qual Ele haverá de julgar o mundo inteiro, também em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho que levar, que todos nós temos que levar. O que passar disso, sinceramente, está trabalhando contra o Evangelho. Ainda que seja usando o Velho Testamento, a questão não é ser bíblico, a questão é ser, de fato, discípulo de Jesus. A minha biblicidade só faz sentido se ela for fundada na encarnação de Jesus e no ensino do Evangelho. Porque o biblicismo que existe por aí, em geral, é contra o Evangelho. É um cara que quer fazer uma sistematização da Bíblia toda, aproveitar tudo até o que já caiu em obsolescência, ele se torna um cultuador do livro Bíblia Sagrada, e enquanto isso ele usa a Bíblia sem querer ou inconscientemente para destruir aquilo pelo que Jesus morreu, ou trabalhar para reforçar aquilo contra o que Jesus existiu, embora aquilo fosse praticado em nome de Javé, em nome de Deus. Então, mas esses caras que fazem isso, que tem uma pergunta aqui relacionada a isso, eles são, na cabeça deles, eles passam para frente que eles são imbuídos de autoridade, como aqueles padres da época de Cliff, daquela reforma. E aí a pergunta é, o que é autoridade espiritual? Eles advogam essa coisa para eles, baseado em quê? Em nada, eles baseiam-se na pagelança, baseiam-se no paganismo, baseiam-se no sacerdotalismo judaico exacerbado, porque essa história de principais sacerdotes que a gente lê no Novo Testamento, nem no Velho tinha. Né? Isso já foi uma hierarquização
posterior, mas sobretudo eles se baseiam na pagelança, no espírito do pajé absoluto, ou da figura xamânica absoluta, de qualquer que seja a perspectiva, e não no Evangelho, porque no Evangelho a única autoridade sobre todos é Jesus, a única autoridade é o Evangelho, Jesus é o Evangelho e o Evangelho é Jesus. E eu fico sabendo de Jesus ou pela pregação que me seja feita com autenticidade sobre Jesus, e a seguir, se não for invertidamente, se eu não ficar sabendo anteriormente dele pela leitura, eu ficarei sabendo pela pregação. Mas ato contínuo, eu serei introduzido à leitura do Novo Testamento. Pela leitura do Novo Testamento, se eu ler o Novo Testamento sem perverter o Novo Testamento com nenhuma outra ênfase, e o ler apenas como ele é, eu vou ver a centralidade absoluta de Jesus em tudo. E vou ver o que em Jesus já morreu e o que em Jesus continua vivo e prevalente, porque é vida. Se isso acontecer, na mesma hora acaba essa história de autoridade espiritual. Tem autoridade espiritual quem tem autoridade espiritual, não quem ocupa um cargo, nenhuma função. De modo que a autoridade espiritual é aquilo que o reverendo Antônio Elias, na brincadeira, dizia, quando perguntavam a ele sobre unção. Reverendo Antônio Elias, o que é unção? Ele dizia, não sei, meu filho, só sei que uns são, outros não são. Então é assim. No reino de Deus, a autoridade espiritual não é alguma coisa que eu imputo a alguém. É alguma coisa que eu reconheço em alguém. Que tem, por causa da sua coerência de existência na palavra, por causa da sua intrepidez na fé e por causa da sua sinceridade no serviço a Deus e ao próximo. É isso que unge um ser humano com autoridade na vida. Sem isso, ele pode ser PhD em hebraico, em dogmática, em teologia sistemática, ele pode aprender o grego, ele pode rodar a baiana como bispo, arcebispo, cardeal, pode botar um chapelão, uma mitra na cabeça, usar um báculo, mas ele é só um babaca. E vai ser apenas respeitado pelos religiosos que respeitam a indumentária, a hierarquia, a piramidabilidade da construção desse poder, ou seja, os que estão ainda pela familiaridade ao paganismo, habituados a terem os seus pajés de estimação, o seu papado natural, esses continuam nessa historinha. Agora, quem já discerniu o Evangelho, encontra autoridade espiritual aonde encontra autoridade espiritual. Eu encontro toda hora em lavadeira, em pedreiro, em gente sem nome nenhum para fora, mas que você conversa com a pessoa e você sente que a pessoa conhece a Deus. A autoridade espiritual é conhecimento de Deus. Então eu reconheço os meus cardeais, em geral, são anônimos e desconhecidos. É gente em quem eu identifico Deus de verdade. Essas pessoas, o que elas dizem, eu tenho um ouvido aberto o tempo todo para ouvir. Ainda que elas nem saibam que eu as ouço desse modo. E muitas vezes eu nem digo que assim as ouço para não gerar uma coisa ambígua no coração da pessoa. Tem gente que só consegue ser autêntica enquanto você não diz a ela que ela é autêntica. No dia que você diz a ela que ela é uma pessoa autêntica, ela começa a perder a autenticidade. Estraga. Então, uns são e outros não são. Pois é, mas baseado assim, quando você respondia as cartas, eu lia com muita frequência, e eu via que havia uma ansiedade muito grande das pessoas que até discerniam, lendo a Bíblia, esse problema da autoridade espiritual. E elas ficavam ansiosas por saber o caminho do chamado para a doce revolução que aconteceu até no coração daquelas pessoas. O que fazer, como se libertar dessas pessoas tiranas que manipulam a Bíblia em favor de si próprio? Só tem um meio, Zezinho, é ter a coragem de ser só de Jesus. Enquanto o indivíduo teme a homens, ele de fato não aprendeu o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor me liberta do temor dos homens na mesma hora. Eu passo a reverenciar todo ser humano, porque ele é humano.
mas não por causa de um cargo, uma função ou uma autoridade a ele imputada por qualquer que seja o concílio humano desse mundo. Eu o respeitarei nesse nível seu, não por causa da ordenação que a ele foi feita pelos homens, mas se nele ouvir coerência com a palavra, consistência, sinceridade, integridade, verdade e entrega sincera e inteira de coração ao Evangelho, ele tem o meu respeito. Se eu vejo o conhecimento de Deus nele e praticado nele ou nela, ele é bispo anônimo da minha alma sem saber. Agora, do contrário, mano, o indivíduo que se submete a isso, se submete porque não aprendeu ainda o temor do Senhor, não encontrou ainda a consciência do Evangelho de fato, não discerniu Jesus para si realmente ainda. Porque no dia que isso acontecer, na mesma hora ele vai ver que uma é a realidade do Evangelho de Deus e a outra é a realidade do que os homens tentam praticar, uns bem intencionadamente, outros nem tanto, e outros até de modo mal intencionado. Só quando Jesus é o meu absoluto é que eu posso ser reverente para com todos os homens e ao mesmo tempo independente de tudo aquilo quanto queira ser autoridade de homem sobre mim, e que eu não aceito sob hipótese alguma. Eu só me submeto aos homens quando aos homens eu me submeto a Deus, mas não ao homem pelo homem, ou não porque alguém disse que ele tem uma autoridade ou uma unção que a ela eu deva me submeter, porque um grupo de pessoas em algum lugar o ordenou e ele chega arrotando o cheiro desse vômito eclesiástico sobre mim ou sobre quem quer que seja. Eu reconheço a autoridade onde eu revejo a autoridade. E espiritualmente eu só vejo a autoridade onde espiritualmente existe a autoridade. E só existe a autoridade espiritual à semelhança daquela de Jesus, que não foi ordenado pelo Sinédrio, que não tinha o apoio de nenhum principal sacerdote, que não contava com a torcida organizada de ninguém, que simplesmente não estudou letras em lugar nenhum, e não o povo dizia... E não deixou nada escrito. Não deixou nada escrito, e o povo dizia, de onde vem esta autoridade? Como sabe este letras sem ter estudado? E admiravam-se da sua autoridade porque ele ensinava não como ensinam os escribas e fariseus, mas ensinava com autoridade, a autoridade que emanava da vida com Deus. E quando as pessoas encontram essa realidade dessa vida com Deus, ninguém precisa andar com cetro na mão, nem reivindicar coisa alguma. Quem reivindica para si a autoridade é porque não a possui. Porque quem quer que a possui em Cristo, não a reivindica. E a pratica no espírito do que Paulo ensinou, com ousadia, poder, amor e moderação. Então tem uma intrepidez no exercício desse poder espiritual, ele é intrépido, mas ele é praticado com amor e com moderação. E de modo que quanto mais autoridade espiritual, menos autoritarismo haverá. Quanto mais autoridade espiritual, menos tirania. E quanto mais autoridade espiritual, menos codependência também. Um líder espiritual que tenha realmente autoridade espiritual não adula ninguém. Se ele não tiraniza ninguém, por outro lado, ele não adula ninguém. Vem quem não quer não recebe um terceiro convite, nem um segundo. É como Jesus. Jesus chegava ao ponto do cara dizer eu vou, ele dizia não, você não está na hora. Se ainda quiser sepultar o pai, vender o campo, não sei o que, vai cuidar da tua vida. No dia que eu me tornar o absoluto, aí você me acha por aí. Não é assim não, tá pensando que é só dizer vem que tem? Não tem não. Então de um lado, você não adula ninguém, e de um outro lado você também não tiraniza ninguém. E esse é o caminho que eu pratico todo dia. Ninguém tem que ficar sob a minha tirania, nem sob a minha orientação. Eu não estou tiranizando ninguém, só estou ensinando o Evangelho. Quem gostar, gosta e fica. Quem não gostar, ou diz que não entende, ou que não compreende, procure aonde compreenda. Por outro lado, da minha parte não encontra um único apelo dizendo, ai, fulano não vai não. Não existe em mim esse apelo, eu não estou querendo engrossar o cordão, aumentar o público, fazer média com ninguém,
não vivo de audiência e nem de eleições do capricho. De modo que essa liberdade é que também dá uma autoridade enorme quando você anda no Evangelho segundo Jesus. Aí isso brota de você, até os teus inimigos te respeitam. Até os teus inimigos sabem que o que emana de você é outra coisa. E ninguém precisa andar com uma placa para defender isso. Isso é. Por isso o reverendo Antônio Elias tinha razão. Uns são, outros não são. Essa é toda a história da unção. Gente boa, a gente tem que parar por aqui. Eu tinha que ter parado 11 horas da manhã, que eu ainda vou dar uma viajadinha. Se você mora em Brasília, domingo eu vou estar no Teatro La Salle pregando, embora eu vá dar uma saidinha agora, para encontrar agora com os filhos e a minha mulher, encontrar uns amigos ali, o Antônio Fonseca. E domingo eu estou de volta, prego à noite no La Salle, mas nós não teremos Papo de Graça ao vivo, nem segunda nem terça, porque eu voltarei para lá, segunda e terça-feira. Virei de lá, com a graça de Deus, ou terça-noite, ou quarta bem cedinho, mas é certo que terça-noite a gente já deve estar por aqui, e é certo que na graça de Deus os nossos Papos de Graça ao vivo voltarão na quarta-feira às 9 horas da manhã. Então na segunda e na terça o Chico e o Edivaldo vão repetir os programas que eles acharem tenham sido os mais pertinentes dos últimos tempos para você. Hoje nós ainda teremos a repetição deste programa, como sempre, às 3 da tarde e às 9 da noite. Muito obrigado, Zezinho, de coração. Obrigado à moçada toda participando aí, mandando hoje teve muitas perguntas. Né? Obrigado, Jack, querido. E obrigado, Braulio. Você é um indivíduo, não sei se você sabia. Diga lá. O Daniel estava com a câmera em você ontem. E só em parte de você. Aí lá de dentro o Thiago falou assim, corta o Braulio. Corta o Braulio. Aí o Daniel, porque ou ele chegava para dentro de você ou tirava de você, mas no meio não podia ficar, né? Aí o Daniel falou, não, o Braulio não dá para cortar. Até porque meio Braulio nunca vai funcionar. Só no Japão. O pessoal trabalha com meio e está funcionando. Não tem jeito. A nossa audiência no Japão é enorme, viu? Pois é, então o japonês perdoe. Mas para ele é inteiro. É inteiro. Para ele tá no tamanho integral. Isso é muito mito, viu? Tem muito brasileiro por aí que vive falando de tênis japonês que não tem coragem de apresentar o documento porque não dá meia carteira de identidade. Não dá o pijainho. Não dá, isso eu falo em defesa dos meus irmãos do Japão. Gente boa, Deus nos abençoe e até mais, em nome do Senhor.